No direito penal, eu até comentei isso quando a gente estava falando em direito administrativo. Quando a gente fala do direito administrativo, o administrador, a administração, ela está obrigada a fazer o que está previsto na lei. Ou seja, na esfera do direito administrativo, ninguém pode fazer nada se não estiver previsto em lei. Na esfera criminal, é o contrário. O que não é proibido é permitido. Mas o mais importante aqui no direito penal é, sempre eu vou trabalhar com vocês, aquilo que mais tem probabilidade de cair na prova. Como é que a gente sabe o que tem mais probabilidade de cair na prova? Fazendo prova. É simples assim, baixa as provas da sua banca e você vai entender o que mais cai. Então, isto aqui é o substrato do substrato do substrato do que cai mais pela Sebrasp, pela FGV, pelas bancas mais tradicionais de concurso, que são as bancas dos concursos que nós estamos nos preparando aqui, né? Na área de direito penal é impossível, na verdade assim, em qualquer área do direito é impossível que a banca não pergunte alguma questão sobre princípios do direito. Tanto que, quando a gente falou de direito administrativo, nós falamos dos princípios do direito administrativo, falamos do princípio do direito constitucional, e no direito penal não é diferente. Só que eu não vou me estender nessa questão dos princípios do direito penal, porque, dentro daquilo que mais cai, a parte da teoria do crime, ela não é tão a mais cobrada. Eu tenho aqui, no direito penal, 3 divisões básicas, 3 divisões principais. A primeira parte, que é essa de hoje, é a parte da teoria do crime. O que é a teoria do crime? E é isso que o que a gente separou para tratar com vocês aqui hoje, basicamente, é sobre os princípios e a teoria do crime. Bem resumidamente mesmo, conseguiu? Não? Bem resumidamente mesmo, né, os princípios que a gente mais trabalha no direito penal e que são mais cobrados na prova, um deles, né, o primeiro deles é o da legalidade. Por quê? Porque nós vamos entender aqui que, dentro da teoria do crime, uma das coisas principais que é cobrada em prova e que é dor de cabeça para todo aluno de direito entender é a questão da culpabilidade. Então, hoje, a ideia é que você saia daqui entendendo, né, pelo menos tendo uma noção básica, um pavimento, vamos dizer assim, um alicerce, para você poder estudar sozinho, entender melhor sobre essa questão da culpabilidade, que é isso que está na essência da teoria do crime. E, para falar de princípio de direito penal, o princípio da legalidade é justamente o quê? Tem que ter uma lei anterior que defina alguma coisa para que ela seja crime. Não existe crime sem uma lei que defina que ele é crime. E o outro princípio, muito aplicado na esfera, no âmbito do direito penal, é o princípio, dentro do princípio da legalidade, eu vou ter aqui a taxatividade, ou seja, a conduta é taxativa. Não tem analogia, não tem entendimento aproximado, não tem comparação. Dentro da esfera do direito, quando eu estou falando do direito penal, quando eu estou falando de uma conduta, quando eu estou falando de uma ação, quando eu estou falando de um tipo penal, eu vou explicar o que é o tipo penal, eu estou falando de uma conduta que é taxativa. Por exemplo, quando eu falo matar alguém. Não existe uma aproximação sobre o que seja matar alguém. Não existe uma comparação, uma interpretação aleatória ou comparativa sobre matar alguém. É taxativo. Matar alguém é isto. Então, um dos princípios principais do direito penal, dentro do princípio da legalidade, é a taxatividade. Princípio da legalidade, taxatividade, o princípio da reserva legal, ou seja, eu não posso, ou como legislador, como julgador, como alguém que aplica o direito penal, fazer nada sem que esteja previsto em lei. Isso já foi trabalhado tanto no direito administrativo e também se aplica à questão do direito penal. E quando eu falo da reserva penal, eu estou falando de tipo. O que é um tipo penal? Tem alguém aí que se aventura a me ajudar sobre isso? O que é um tipo penal?
Imagine que... voltou. Imagine que você tem que... Voltou, mas não passa aqui, não funciona não. Imagine que você tem que prever, você tem que imaginar, você está fazendo uma lei, você está fazendo uma previsão num documento de tudo aquilo que as pessoas vão fazer e que vão ofender o direito na esfera criminal. Então, o tipo penal é mais ou menos um desenho da conduta que é proibida. Agora sim. Então, quando eu estou falando aqui princípio da legalidade, eu estou falando do princípio da taxatividade, da reserva legal, que é isso aqui que eu estou falando agora, da tipificação. A tipificação, o tipo penal, é quando você imagina a conduta e coloca ela na lei. Você criou um tipo penal. Quando a gente falar da culpabilidade, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas, basicamente, o tipo penal é a descrição da conduta que eu quero proibir que a pessoa pratique. Lá no direito administrativo, quando eu regulamento uma conduta, é a conduta que eu quero que seja praticada. Então, para fazer uma compra pública, você tem que fazer uma licitação. No direito penal é o contrário. Olha, você não pode pegar coisa alheia móvel sem a permissão dela. Isso é crime de furto. Quando você pega uma coisa de alguém sem a permissão dela, com a finalidade de reter a posse dessa coisa, desse bem, você está cometendo, você está praticando uma conduta típica. O que é uma conduta típica? É aquela que o legislador colocou dentro do código como algo que ele não quer que você pratique. Este é o princípio da reserva legal. Eu tenho que colocar formalmente, eu tenho que prever formalmente aquela conduta que eu vou classificar como uma conduta criminosa ou como uma conduta delituosa. Então, dentro do direito penal, não existe possibilidade de alguém dizer que cometeu um crime se este crime não estiver tipificado. É por isso que, no principal conceito, para você nunca mais esquecer, você vai repetir comigo aí. O que é um crime? Se alguém te perguntar o que é um crime, é um fato, primeira coisa que você vai dizer é um fato típico. É um fato que foi tipificado em alguma lei dizendo, olha, esta conduta ela é criminosa, ela é proibida. Um fato típico, um fato o quê? Ilegal, antijurídico, né? Antijurídico, para ser crime, tem que ser um fato típico, antijurídico, contrário ao direito, e punível, culpável. Então, só existe crime em uma conduta, em uma ação, se ela for típica, antijurídica e culpável. Para falar da teoria do crime, para falar do conceito de crime, eu tenho que entender esses conceitos. E o outro princípio que normalmente eu gosto de cair na prova é o princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade? Eu não posso passar a prever uma conduta criminosa hoje e punir as pessoas que praticavam essa conduta ontem. A lei penal não retroage para prejudicar o agente. Ou seja, aí eu dei o exemplo do bullying, né? Na nossa crônica legislativa, não existia a figura penal, não existia o tipo penal do bullying. Todo mundo praticava bullying, a gente tinha a presença do bullying dentro do ambiente familiar, a gente sempre fala do bullying pensando na escola, né? Só que o bullying, ele é praticado dentro de casa, ele é praticado no trabalho, ele é praticado em todos os ambientes. E aí, no trajetória histórica da sociedade, o bullying não era tido como uma conduta criminosa. A partir deste ano, nós tivemos uma reformulação no Código Penal que acrescentou a conduta de perseguir alguém, prejudicando a sua imagem, causando o quê? Qual é o elemento chave que tipifica o bullying? Qual é a palavra-chave na tipificação do bullying, do crime de bullying? O constrangimento da vítima, né? Por exemplo, eu tinha um chefe, ele inclusive de vez em quando assiste os vídeos lá na escola do Legislativo, que me chamava só de bicho branco, ou bicho de goiaba. Né? Aí, bicho de goiaba pode ser um apelido pejorativo. Obviamente, ele estava se referindo a quê?
A cor da minha pele, né? Ó, você é branquelo, né? Ô branquelo, ô bicho de goiaba. Eu nunca me senti ofendido, constrangido, não sentia absolutamente nenhum tipo de mal-estar pelo fato dele me chamar de bicho de goiaba. Então, ele praticava a conduta de bullying. Eu podia classificar o fato dele me chamar de bicho de goiaba como bullying? Não, por quê? Porque não existe o elemento do constrangimento da vítima. Só seria bullying a partir do momento que aquilo estava me causando algum prejuízo, algum constrangimento. Não, o racismo é um preconceito por causa da sua raça. Tá? Não está relacionado à cor de pele. Por quê? Porque pode acontecer de uma pessoa que tem a pele negra praticar racismo contra uma pessoa que tem a pele branca. Nesse caso, né, ele é bem quase, né, bem moreno mesmo, e ele me chamava de branquelo. Então, poderia classificar como crime de racismo? Talvez sim. Neste caso específico, o crime de racismo já não é igual ao do bullying. Se você olhar lá no tipo penal, na conduta, e é por isso que é tão importante entender essa questão da reserva legal, da tipificação e a questão da anterioridade. Só é crime se for uma lei anterior. Então, a partir de agora, quem comete um constrangimento, quem fala um apelido pejorativo, quem faz essa contumaz perseguição, que é outra característica, né, do bullying, é que ela tem que ser repetitiva. Se você chegar um dia lá e falar assim, ei, quatro olhos, né, você está se referindo à pessoa que usa óculos. Você falou isso uma vez perdida na história da vida toda. Ela até pode ter se sentido constrangida, mas aí você vai enquadrar essa conduta, que era o que se fazia até ter o tipo bullying, em outro tipo penal. Como eu tenho calúnia, injúria, difamação, eu tenho outras figuras jurídicas para encaixar aquela conduta, mas não se classificaria como bullying. Tranquilo até aqui? Bem introdutório, não vou aprofundar nos princípios, mas é algo que precisa ficar na cabeça de vocês para dar uma lida mais aprofundada, porque cai nas provas também. Não cai com tanta frequência, mas é cobrado também a questão dos princípios do direito penal. Quando o autor, por exemplo, não tem a idade para ter consciência de que ela está praticando a conduta deixa de ser crime? Se uma criança matar alguém, ela cometeu homicídio? Normal, o crime continua sendo o crime de homicídio. O que vai entrar na discussão é justamente o que eu quero abordar com vocês hoje, que é a essência do direito penal, é a questão da culpabilidade. Porque aí eu tenho que avaliar nas condições fáticas, dentro do caso concreto, dentro do fato que aconteceu ali, o que foi que aconteceu mesmo. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de estar em casa, ter uma fazenda, morar numa região rural. E é muito comum na região rural as pessoas terem arma de fogo. Elas usam a arma de fogo para caçar, para matar animais, até para a sua própria sobrevivência, para se alimentar. E aí eu estou lá esperando o animal, na espera, né, como se fala aí os caçadores. Eu estou lá e, de repente, eu vejo um movimento lá atrás de um arbusto, atrás das folhas, e pá, chegou o animal. E eu vejo o movimento, né? Não está muito claro para mim por causa da distância ou por causa da iluminação, pode estar de noite, alguma coisa assim, e eu atiro contra o animal. Quando eu vou lá para ver, eu vejo que acertei uma pessoa. Deixou de ser crime? Não, só que existe toda uma questão que nós vamos discutir aqui para averiguar a questão da culpabilidade. Esta pessoa que atirou em outra pessoa, acreditando que ela não era uma pessoa, mas que era um animal que poderia ser caçado, ela vai ser punida do mesmo jeito que a pessoa que fala, eu vou te matar, e atira na cara da outra pessoa? Claro que não, a conduta é diferente. Aí nós vamos estudar aqui hoje essa questão, né, da culpabilidade e vamos aprofundar um pouquinho nisso. Mas antes, uma questãozinha de prova aí, ó, de Sebrasp, né, que caiu em 2023, sobre os princípios do direito penal. Vamos fazer? Todo mundo consegue enxergar aí? Consegue ler?
Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Vou ler. No que concerne ao princípio da legalidade em matéria penal, assinale a opção correta. A. O princípio da legalidade em sua faceta política cumpre uma função constitutiva em relação às penas ilegais e uma função de garantia em relação às penas legais. B. De acordo com o princípio da reserva legal, um dos consectários do princípio da legalidade em sentido lato é proibida a incriminação vaga e indeterminada por tipos que não sejam claros ou precisos. A aplicação da pena não observa o princípio da legalidade, mas o da discricionariedade judicial. A norma penal em branco invertida é admissível desde que homogênea. Não há normas penais em branco no Código Penal, estando elas presentes apenas na legislação penal extravagante. Aí tem um monte de gente falando, que língua é essa, né? Que você está falando aí? Quem acha que é a letra A? Vai. Levanta a mão. Quem acha que é a letra B? Letra C? Letra D? Letra E? Tem um monte de gente que não quer achar nada mesmo. Vamos lá. Quando eu falo do princípio da legalidade, cadê? Acho que é melhor vocês irem passando manual aí para mim. O negócio aqui está de... Aí, ó. A letra A está incorreta porque o princípio da legalidade vincula o exercício dos poderes às leis vigentes. Então, não existe faceta política do princípio da legalidade. A letra B faz referência ao que seria o princípio da taxatividade. Foi aquilo que eu expliquei logo no comecinho, eu estava falando, não tinha nem a projeção, né? Eu falei, ó, o princípio da taxatividade, não existe aproximação naquilo que é penal, né? Não existe como eu interpretar uma conduta, ela é aquilo que ela está tipificada. O órgão julgador, em absoluta extensão, isso vai se aplicar absolutamente quando é na área criminal, não existe discricionariedade. Quando a gente estudou o direito administrativo, vocês perceberam que existem situações em que há uma abertura legal para que o agente, na hora de aplicar a lei, ele possa resolver ali qual a margem, né, qual é o grau que ele vai aplicar, por exemplo, numa sanção administrativa de trânsito. Eu posso aplicar uma multa, eu posso apreender o veículo, eu posso ter várias graduações de medidas que eu vou tomar como administração que são discricionárias. Eu escolho qual a medida que eu vou adotar. No direito penal isso não existe, tá? Não existe discricionariedade no direito penal. Tanto que o código ele vai ter o crime e ele já diz qual é a pena associada àquele crime. Então, tem crimes que eu vou ter punições que são meramente na esfera patrimonial, tem crimes que eu vou ter punições de privação de liberdade, eu tenho o que se chama de dosimetria, né? Então, o juiz, o julgador, na esfera julgadora, ele não tem a possibilidade de discricionar, ele não escolhe, ele é obrigado a fazer exatamente o que está previsto na legislação. Quando ele fala da norma penal em branco, o que é uma norma penal em branco? No direito penal, e no nosso direito penal, no nosso Código Penal, eu já elimino a letra E justamente por isso, porque existem normas, existem dispositivos que precisam de uma complementação em outro dispositivo para explicar o que é aquilo. Então, quando eu tenho isso, por exemplo, no artigo 236 do Código Penal, ele precisa ser complementado pelo conceito de casamento. Eu tenho uma previsão de uma conduta, mas esta conduta só vai ser aplicável dependendo do que se entende a respeito do que seja casamento. Então, eu preciso de uma outra lei, eu preciso buscar em outra fonte qual é o conceito do casamento para eu poder aplicar aquela norma, aquela regra de direito penal. Então, isso é uma norma penal em branco. Qual é a diferença entre uma norma penal em branco? Homogênea e heterogênea. É que a homogênea, ela tem a mesma fonte. Então, ela é a mesma fonte e está na mesma instância. Eu tenho duas leis, por exemplo, federais. Eu vou consultar o conceito de casamento
numa lei federal, e o Código Penal é uma lei federal. As duas têm a mesma fonte, as duas foram legisladas na mesma esfera. Eu tenho. De onde saiu o Código Penal? Quem é que legisla o Código Penal? Congresso Nacional, né? Senado e Câmara dos Deputados Federais. Quem é que legisla sobre direito civil? Congresso Nacional. É a mesma Câmara que elabora a lei, é a mesma Câmara a fonte daquela lei. E eu tenho a mesma esfera, então eu tenho uma norma penal em branco homogênea. Por quê? Porque elas partiram da mesma casa e da mesma fonte. Quando que ela é heterogênea? Quando eu tenho entes distintos ou quando eu estou em esferas normativas distintas. Eu tenho um decreto, por exemplo, eu tenho uma lei que regulamenta determinada coisa, tenho uma norma penal que está determinando alguma coisa, e tem um decreto que vai complementar o conceito que estava ainda precisando ser clarificado no Código Penal. Tá? Então, a norma penal em branco, ela é esse conceito que precisa ser explicado em outra lei. E quando eu falo de norma penal invertida, é porque, ao invés dela estar se relacionando, o complemento está na esfera punitiva, né, que é um preceito secundário, ela está na esfera primária, ou seja, não se refere ao conteúdo proibitivo, mas sim à punição aplicada a esse conteúdo punitivo. Ou seja, se eu falo que furtar é crime, eu tenho lá um conceito, furto. Quando eu falo de norma penal em branco invertida, ele não vai se relacionar ao conceito do crime. Não, ele não se relaciona, não ao conteúdo proibitivo. Então, não é a conduta de, no caso do homicídio, por exemplo, matar alguém, mas é a punição aplicada àquilo. O complemento vai ser aplicado, o complemento que eu vou buscar em outra norma, em outro dispositivo, em outra lei, é para esclarecer a respeito da aplicação punitiva e não propriamente do conteúdo, né, da conduta que está proibida. Bem, parece assustador, né? Parece difícil, né? Mas não é não, vai dar certo. A letra D, de delta, a resposta correta dessa questão, ok? Outra questãozinha boa aí, ó. Aí nós vamos entrar nessa questão que eu falei da culpabilidade. Na verdade, a questão é para introduzir o assunto, né? Vamos tentar? Em determinado período, durante a evolução da teoria do crime, a culpabilidade era integrada por 4 elementos, quais sejam dolo, culpa, exigibilidade da conduta diversa e imputabilidade. Nesse cenário, o sistema da teoria do delito e a concepção da culpabilidade ventilados são respectivamente. Então, aqui em cada alternativa eu tenho, na primeira parte, o sistema de teoria do delito e na segunda parte, a concepção da culpabilidade. Letra A, sistema neoclássico e concepção psicológico-normativa da culpabilidade. B, sistema clássico, concepção psicológico-normativa da culpabilidade. C, sistema finalista e concepção normativa pura da culpabilidade. Sistema neoclássico e concepção normativa pura da culpabilidade. Sistema clássico e concepção psicológica da culpabilidade. Vou deixar isso aí em stand-by. Vamos fazer a explicação e depois a gente volta nela para você entender a resposta. A pergunta é, hoje, nosso Código Penal, qual é a teoria que ele adotou? Qual é o sistema que ele adotou aqui como sistema para embasar a sua construção? O Código Penal foi elaborado pela teoria clássica, pela teoria neoclássica ou pela teoria finalista? O que vocês acham? Clássica? Quem concorda com ele, levanta a mão. Teoria clássica, nosso Código Penal. Quem acha que é a teoria neoclássica, levanta a mão. Quem acha que é a teoria finalista, levanta a mão. E por que você não acha nada? O que você está fazendo aqui mesmo? Tem que achar alguma coisa. Passa para frente para mim, por favor. Próxima tela. Tá, aqui tem que achar alguma coisa, mesmo que seja errado, não tem problema, né? Aqui é o lugar de errar. Mas pode passar mais uma. Aí, ó. No nosso código, um dispositivo que vai ilustrar, que vai esclarecer, que vai deixar evidente essa questão da culpabilidade, é o artigo... Não, aí. É o artigo 59. O que diz o artigo 59 do Código Penal? O juiz
atendendo à culpabilidade e aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário, o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aí vai vir lá, e tem 1, 2, 3, tá. Veja que o nosso código está dizendo que, na hora de avaliar a conduta criminosa, na hora de avaliar se o agente cometeu ou não um crime e estabelecer a punição, ele tem que avaliar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Então, a nossa teoria, a teoria que embasa o direito penal no Brasil, é a teoria finalística. Mas antes de chegar na teoria finalística, você vai precisar entender um pouquinho sobre isso daqui, né? Com a teoria mais antiga e primeiro adotada na esfera do direito penal foi a teoria clássica, o sistema clássico. Por quê? De índole positivista. O que acredita essa teoria, esse sistema? Eles acreditam que o crime ele é só um comportamento. Ou seja, o positivismo ele colocou dentro da cabeça das pessoas de que nós somos como uma espécie de seres que tudo que a gente faz socialmente, e o crime é algo absolutamente e exclusivamente social, ok? Repete em voz alta aí, o crime é social. O crime é um fenômeno social. Então, dentro de fenômenos sociais, quando a gente estuda os fenômenos sociais, o positivismo, ele colocou na cabeça do pesquisador, dos autores, das pessoas que estudavam a sociedade, que tudo dentro da sociedade era causa-consequência. Como se eu pudesse explicar os fenômenos sociais da mesma forma que eu explico os fenômenos naturais. Por isso que é considerado aqui, né, a corrente dos naturalistas. Eles querem explicar os fenômenos na sociedade usando os mesmos métodos de pesquisa e de explicação que são adotados na biologia, na química. E é óbvio que em algum momento isso não vai funcionar. É por isso que a teoria evoluiu. Na teoria clássica, no sistema clássico, eu tinha o conceito psicológico de crime. O que é isso? Olha, na culpabilidade estava o elemento subjetivo e na tipicidade estava o elemento objetivo. Como assim? Olha, o tipo penal, a conduta, era o que era objetivo. E a culpabilidade, quando eu ia analisar, né, se eu ia aplicar uma punição, se aquela pessoa ela tinha consciência do que ela estava fazendo ou não, era que estava na culpabilidade. Por isso que é o conceito subjetivo. Então, na teoria finalística, eu inverti isso daqui, ó. A culpabilidade passa a ser objetiva. Por quê? Porque na teoria finalística, eu acredito que as pessoas agem com uma finalidade. Toda a ação humana, ela tem um fim para ser alcançado. Então, eu não simplesmente atiro uma arma contra uma pessoa como um fenômeno físico, fisiológico ou biológico. Eu estou movido por questões muito mais profundas da consciência. Por isso que ela não é a teoria psicológica. Ela acredita, né, a teoria finalística acredita que o agir é sempre orientado conscientemente para uma finalidade. Então, nós estamos falando de fato de quê? O que nós estamos querendo mostrar para você? É que na evolução das teorias, o que está na essência da culpabilidade, né, e eu vou colocar isso mais detalhado na próxima tela, para a gente não delogar demais aqui, né, mas é importante vocês pegarem, porque as bancas sempre perguntam sobre isso, tá? As bancas sempre perguntam sobre esses três sistemas, três teorias, clássica, neoclássica e finalística, e sempre vai ter alguma questão relacionando esses conceitos psicológico, psicológico normativo, ou teoria pura, né, a respeito no direito penal. E é muito interessante porque o que está em jogo aqui? Qual é a essência de tudo? É saber se aquela conduta que foi praticada, ela foi praticada com a consciência do resultado. E aí entra aquela discussão sobre, você sabe a diferença entre dolo e culpa? A gente já conversou sobre isso, né? Qual é a diferença entre dolo e culpa?
Isso, o dolo, existe a vontade, existe a intenção consciente de provocar aquele resultado. Eu vou matar alguém. E eu mato alguém. Pronto, eu tinha vontade de produzir a morte de alguém. Na culpa, acontece a morte de alguém por uma questão alheia à vontade do agente. A morte aconteceu por negligência, por imprudência ou por imperícia. Então, cuidado, porque o nome que a gente sempre fala é assim, a culpa é sua. Quando a gente fala a culpa é sua, a gente está querendo dizer o quê? Que a pessoa fez porque ela queria, ela fez de propósito, não é isso? Olha, você colocou o pé para me derrubar e eu caí. É uma conduta o quê? Dolosa. Você quer... Por que uma pessoa estica o pé para o outro cair? Porque quer que ele caia. Dolo. Agora, você estava sentado, distraído, olhando o celular com a perna esticada, veio alguém atabalhoado, tropeçou na sua perna. Culpa. Ah, você não devia estar com a perna no meio do caminho. Ok, foi negligência. Mas você não, a tua perna não estava lá porque você calculou e falou, hoje eu vou derrubar alguém aqui para ele quebrar a cara no chão. Isso vai ser bem mais claro, bem evidente. Eu acho que eu usei aqui, na aula de Direito Administrativo, a ilustração do trânsito. Ninguém liga o carro de manhã para sair de casa pensando assim, hoje eu vou sair e cometer algum crime, vou matar alguém no trânsito. Não, você sai de casa, liga o carro e sai na rua para chegar em algum lugar. Você quer sair do ponto A para chegar no ponto B. Só que nesse trajeto pode acontecer um acidente e alguém vira óbito por causa desse acidente. Nós estamos falando do conceito de quê? De culpa. E é neste conceito de culpa, de culpabilidade, é que as bancas vão sempre explorar, né, essa questão. Na teoria clássica, acreditava-se, então, que a conduta ela era um mero comportamento de causa e efeito. Então, as pessoas agiam de determinada maneira, motivadas por determinadas causas. A teoria evoluiu, né, porque não é só isso. Aqui a gente estava falando só do mundo do ser. Então, não existia consciência, não existia uma lógica, um debate a respeito de qual que está a essência da intenção dessa atitude, desse fato. O que está na intenção, o que está na consciência? Não existia essa possibilidade de discutir isso na teoria clássica. Por quê? Porque ela é naturalista. Ela está tratando o fenômeno social apenas como um fenômeno físico. E ela explica a relação de causa e efeito dessa maneira. Evoluiu-se para a teoria neoclássica, onde surge a questão dos valores, da moral. Aí não, peraí. Você agiu de determinada maneira por causa de coisas que você acredita, por causa de coisas que você internalizou. Então, eu tenho, na teoria neoclássica, como explicar a ação do agente, que ele explode um avião num edifício. Nós tivemos, por exemplo, o mais famoso de todos, o atentado do World Trade Center, né, em 2011, se eu não me engano. Ele pratica aquela conduta com uma intenção que está muito vinculada a coisas que são íntimas dele. Ele acredita que ele está fazendo um bem para a comunidade, para a sociedade, para a humanidade. No nazismo, as pessoas que estavam pegando em armas para eliminar os judeus, os negros, os homossexuais e tudo mais, eles tinham a convicção plena de que eles estavam fazendo uma limpeza social. Eles estavam fazendo um benefício para o mundo, né, e promovendo uma higienização social. Não, eu vou eliminar o que não presta. É o pensamento nazista, e é por isso que ele é tão perigoso. Por quê? Porque ele parte de uma crença, de um conjunto de valores que leva a pessoa a agir por determinada ação, acreditando intimamente que está fazendo uma coisa boa. Quando, obviamente, todo mundo que olha para a história vai falar, mas é um absurdo. Ok, mas eu estou falando no campo da consciência. Aí aparece o conceito psicológico normativo. Por quê? Porque agora, para a questão do crime, eu levo em consideração a vontade e a consciência. Eu tenho que prestar atenção no conceito de culpabilidade, na hora de analisar a culpabilidade, a vontade e a consciência do agente. Ele sabe que está praticando uma conduta delituosa? Ele está praticando essa conduta delituosa com a intenção de causar aquele resultado? Aí surge essa discussão e evolui-se, então, para a teoria finalística, que é a que nós adotamos aqui no Brasil, no nosso Código Penal. Então,
essa transição, né, da teoria neoclássica para a teoria finalística, ela muda completamente a forma de aplicar o direito. Por quê? Porque agora a culpabilidade não é mais algo subjetivo. O elemento subjetivo está no tipo. Eu tiro a subjetividade da culpabilidade e coloco no tipo penal. Como assim? Bom, eu peguei a questão do agente, ó, que se equivoca, né? Ele atira. Quando ele atira, ele está atirando num animal. Ele tem convicção, ele tem certeza que está matando um animal. Só que quando o fato vai ser verificado, ele atirou num ser humano. O que é isso? É um erro de tipo. Por quê? Porque exclui o dolo. Só vai ter sentido falar disso na hora que eu estiver trabalhando na questão da potencial consciência da ilicitude dos fatos. É a pergunta que ele fez logo no começo. Se uma criança matar alguém, uma criança de 2 anos, matar o próprio pai ou a própria mãe, ela vai ser punida pela ação? Na teoria finalística, muito provavelmente isso é quase impossível. Por quê? Porque eu tenho que avaliar, né, a consciência da ilicitude dos fatos. Até que ponto aquela pessoa tem consciência de que ela está praticando uma conduta ilícita. É por isso que eu tirei da culpabilidade a subjetividade e coloquei ela como algo objetivo. Não, a culpabilidade é algo objetivo. A conduta é que vai absorver o elemento subjetivo. A subjetividade do direito penal no Brasil está no tipo e não na culpa. Não está na culpabilidade, está no tipo penal. Tranquilo? E só tem sentido, né, falar de erro de tipo e erro de proibição se eu estiver falando de acordo com o sistema finalístico, o entendimento finalista, a teoria finalística. Por quê? Porque aí eu estou acreditando na teoria pura. Isso daqui é a teoria pura do crime, né? Se a pessoa pensa que a conduta é permitida, ela está praticando, né, uma conduta que vai ser classificada como erro de proibição. Aqui, quando eu mato uma pessoa pensando que era um animal, era erro de tipo. Quando eu pratico uma conduta pensando que ela é permitida, é erro de proibição. Ora, eu não sabia que isso era crime. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu vivi, né? Um dia, estou lá com insônia e leio uma notícia, pego os noticiários lá, leio uma notícia e escrevo um texto, emitindo a minha opinião, a minha livre manifestação do pensamento a respeito daquela notícia que eu tinha visto. Como eu era capitão da PM. Ao publicar aquela minha opinião a respeito da notícia, eu não sabia, mas existia no Código Penal Militar a previsão de que aquela conduta não poderia ser praticada por um militar. Olha, militar não tem a possibilidade de tecer críticas ao chefe do Poder Executivo, muito menos por escrito publicado na internet. Se você é militar, você pode guardar a sua opinião a respeito das ações do chefe do Executivo para você mesmo, porque senão você vai estar enquadrado em uma conduta criminosa. Então, eu estava ali, quando eu escrevi e publiquei aquele texto, né, e nem estava falando mal do governador, né? Era um texto que eu comentava sobre uma notícia, eu estava comentando sobre uma notícia. Só que, a partir do momento em que aquilo foi classificado como uma crítica, a conduta estava tipificada, tecer críticas ao chefe do Poder Executivo. Código Penal Militar tem essa conduta tipificada. Então, a partir de então, o crime foi cometido, ok? Se você teceu a crítica, se você criticou, cometeu o crime. Agora, eu enquadrei ali naquele erro de proibição, ou seja, eu não sabia que para mim era proibido manifestar a minha opinião por escrito daquela maneira. Por quê? Porque para quem não é militar, é permitido. Se você for lá, tanto que, claro, dentro dos princípios, né, da educação, da ética e tudo mais, mas você não é obrigado a aceitar todos os atos praticados pelos chefes do Poder Executivo. Você tem o direito de manifestar a sua opinião discordando com as decisões das autoridades constituídas. E é natural, é normal. A democracia vive, né, um Estado democrático de direito vive saudável por isso, porque as pessoas têm o direito de discordar. Agora, se eu for militar, eu tenho um Código Penal militar dizendo, olha, no seu caso é crime.
Aí eu, né, Lacerda, pratiquei essa conduta e enquadrou aqui nesse erro de proibição, uma ilustração só para vocês entenderem a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Tranquilo? Alguém me denunciou? Espera aí, eu tenho que chegar aí perto, porque senão eu não ouço, não. 8 dias de prisão. Advertido não. Eu peguei 8 dias de prisão. Prisão, xadrez, punido. Claro que mediante processo legal, ampla defesa contraditório, etc, etc. Mas assim, imagine você, se todos os oficiais da Polícia Militar, se os militares do Estado resolvem todo dia publicar um texto falando, criticando ou comentando sobre as ações do chefe do Poder Executivo. Você vai criar uma atmosfera de rebeldia, você vai criar um negócio de descontrole. Militar é disciplina. Então, na disciplina militar, para a gente ir caminhar aqui, né, para não deixar sem resposta, mas é porque fica curioso, né? Um pouco curioso. Vida alheia é bom, né, quando a gente esmiuça a vida alheia. Mas é assim, a punição disciplinar no militarismo, ela serve para harmonizar o ambiente. Então, espera aí, esse capitão aqui, ele está desviando a finalidade do que um oficial da PM tem que estar se preocupando e fazendo. Então, vamos ser rígidos, né? Vamos aplicar uma punição rigorosa para que sirva de exemplo para ninguém ficar inventando moda e querendo agora virar blogueiro, né? Isso foi... Nem existia Instagram, não existia essas redes sociais igual é hoje, não existia o WhatsApp, e eu publiquei num blog que era um trabalho de faculdade, né? Eu estava fazendo uma pós-graduação, e a professora lá era sobre metodologia do ensino, não sei o quê, e o blog era uma coisa assim, sobrenatural. A maior inovação da face da Terra era um blog. E aí a gente tinha feito um trabalho, nesse curso, né, de criar uma página, um blog. E esse blog estava lá, tinha uns 3 anos que eu não publicava nada, ninguém lia e tal. Aí eu peguei o bendito do texto e publiquei no blog. Em 2 dias, estava todo mundo comentando sobre o bendito do texto, né, falando coisa e tal e tal. Aí, não. O capitão escorregou na maionese aqui. Deixa eu dar uma cadeia nele, que é para ele ficar esperto. Eu não conheço o fato em si, mas o professor de uma instituição de ensino que publica um texto criticando, né, a instituição de ensino e expondo a instituição de ensino, com certeza não está na esfera criminal, né? Eu não posso dizer que ele praticou um crime. Mas, com certeza, ele deve sofrer sanções administrativas, né? Vai ter consequências. O que a gente precisa entender aqui para a gente finalizar essa conversa sobre as teorias aqui? E essa pergunta, a colaboração dela aqui é muito boa. Toda ação, o que a gente acredita e o que é o nosso Código Penal, em essência, né, falando de teoria criminal, toda ação ela está orientada para uma finalidade. Eu quero alcançar um objetivo. Então, vamos pensar nisso. Um professor que ele está todo dia na sala de aula, representando aquela instituição de ensino, e ele, de repente, publica um texto num jornal dizendo tudo de errado, que aquela instituição de ensino não presta, que não sei o quê, que o diretor rouba. Eu não sei o que foi, não conheço o fato, mas ele vai dizer, o diretor desvia dinheiro, o meu salário atrasa 3 meses, eu ganho um pouco demais, não sei. Ele começa a falar um monte de coisa. Percebe que a finalidade, a intenção, o objetivo, o resultado que ele deseja provocar está fora do que se espera que um professor produza. Então, ele saiu da finalidade, ele desviou a finalidade da conduta que ele deveria praticar. Professor, o senhor faz parte da instituição. Quando o senhor fala mal da instituição, o senhor fala mal de você. Todo mundo conhece pessoas que só reclamam do seu local de trabalho. Todo mundo conhece gente assim, né? A minha esposa sempre fala, e eu conheço os nomes, né? Tá saindo só? Tá. E ela fala, gente, eu não aguento mais a fulaninha, né? Que só fala mal da escola que a gente trabalha. Aí eu, mas tem quanto tempo que ela trabalha? 10 anos. Mas se ela está lá 10 anos, por que ela fala mal da escola? Né? Eu tive uma situação... Nós estávamos responsáveis pela... Aliás, não vou contar isso não. Vamos passa para frente. Passa para frente.
Ok aqui. Vai lá, repete em voz alta. Teoria clássica, neoclássica, finalística. A finalística é a do nosso Código Penal brasileiro e é a teoria que vai ser cobrada aí nas provas, tá? E aí... Sim, passamos por essa evolução ao longo da nossa existência, tá? E se eu estou falando de culpabilidade, para ficar mais claro, para eu entender o que é isso, eu tenho os elementos da culpabilidade. Repete em voz alta aí, porque isso aí é importante. Vai lá, quais são os 3 elementos da culpabilidade? Fala em voz alta. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Professor, não entendi nada. Então vamos lá. Quando eu analiso a culpabilidade de uma conduta, a primeira coisa que eu tenho que saber é se o agente é imputável. O que é um agente imputável? É como a gente comentou. Se o de menor, uma criança de meses, ou alguém que tem algum distúrbio cognitivo, ela não é imputável. Ela é, o próprio código vai classificar como alguém que é inimputável. Eu não posso atribuir alguma punição àquela pessoa, porque ela não tem a possibilidade de consciência da ilicitude, né? Então, no centro da culpabilidade sempre vai estar o quê? A potencial consciência da ilicitude, tá? E uma outra coisa que sempre vai ser averiguada é a exigibilidade de conduta adversa. Existe possibilidade do agente agir de outra maneira naquela situação? Vou pegar uma situação, o cara está de madrugada, você acorda de madrugada e está ouvindo aquele movimento ali no lote do lado da sua casa. Você sai do portão da sua casa, vai lá, vê o que é, 3 horas da manhã, tudo escuro, e você está vendo aquele negócio, aquele movimento lá dentro do lote, um negócio movimentando lá dentro, e você pega a baladeira, né? Pega a baladeira, o Davi pega a baladeira e pá! Na testa do cidadão lá. Tem um cidadão lá se mexendo e tal. Aí quando ele vai lá, o cara está desmaiado, ele vai lá e vê que é o vizinho dele. O vizinho dele deixou sair o animal de estimação, um animal pequeno, e estava no lote correndo atrás desse animal, tentando levar ele de volta para casa. O que é isso aí? Na averiguação do fato, quando você vai avaliar a conduta, poderia este agente ter adotado outro tipo de atitude? Ele poderia ter trabalhado de outra maneira? Claro. Né? Ele poderia ter gritado, ei, tem alguém aí? Ele poderia ter ido lá buscar uma lanterna. Existia inúmeras outras ações que ele podia empreender, ao invés de sentar a paulada no vizinho dele. Quando eu analiso a culpabilidade, eu sempre tenho que levar em consideração esses 3 elementos. É imputável, ele tem consciência, ele tem possibilidade de ter consciência de que a ação dele é ilícita e poderia ele ter adotado uma conduta diferente. Quando eu falo exigibilidade de conduta diversa, eu estou falando, aquela conduta poderia ser outra naquela situação? Se você estiver acuado, num beco, você não tem para onde correr, a pessoa está vindo para te agredir, e você usa da força suficiente, proporcional e necessária para imobilizar aquela pessoa e poder sair e se livrar da injusta agressão, qual é a outra conduta que poderia se exigir de você? Você só pode se defender. Se alguém está te agredindo, o que se espera do agente é que você se defenda. É por isso que, lá nas excludentes de ilicitude, né, quando eu falo da excludente de ilicitude, a primeira, sempre que todo mundo vai lembrar, vai ser o quê? Legítima defesa, própria ou de terceiros. Quando você age para se defender, você está aqui, ó, dentro do conceito de culpabilidade, adotando a conduta que se espera que você adote. Lesões corporais, e no caso aí, dependendo do grau da queimadura, né, lesões corporais de natureza grave, crime de lesões corporais. Se não houver indício de tentativa de homicídio, né, porque aí ainda pode ser um homicídio tentado, não pode? Claramente pode, né, dependendo do histórico.
Ok. Olha que coisa maravilhosa. Direito penal é isso aí, ó. Cuidado, o caso concreto ele é ilustrativo, ele não é a lei, tá? Eu estou usando o caso concreto que estão trazendo aqui para você entender melhor o conceito. A esposa apanha do marido reiteradamente, né? E ele provoca, inclusive, lesões nela, né? Ela é lesionada fisicamente. Ela espera o marido dormir, queima a gordura lá, esquenta a gordura até ferver e taca na cara dele enquanto ele está dormindo. Existe outra conduta que possa ser praticada por esta mulher que não seja tacar gordura quente no marido que bate nela? Eu posso falar pelo menos umas 50 condutas diferentes que ela podia adotar. Ela não é obrigada a fazer isso. Uma facada no coração seria mais eficaz, né? Um tiro na testa, né? Não, gente, pelo amor de Deus, né? Uai, vai embora, larga ele, muda de cidade, muda de nome, chama a polícia, eu não sei, mas a finalidade, entende a questão do dolo e da culpa? Fritou ele todinho. Mas não comeu depois não, né? Porque aí já é requintes de crueldade, aí é crime qualificado, né? Se ela tivesse fritado ele depois comido, aí é canibalismo. Ah, tá pronto, tá vendo? Vai apanhar agora no lugar dela, né? Quando ele ficar bom, apanha no lugar dela. Mas quando fala da conduta, é interessante o caso concreto, porque aí a gente consegue visualizar que a gente está na teoria aqui, né? Uma coisa interessante no direito é, quando eu falo aqui da questão da excludente de ilicitude, para você não confundir com a excludente de culpabilidade, presta atenção nisso, isso é bem interessante. Imagine o pai que está tratando lá um animal, ele está fazendo lá a refeição, ele está tratando o animal para fazer a refeição, e o instrumento que ele está utilizando, uma faca ou alguma coisa, é um instrumento pérfuro cortante, escorrega da mão dele, cai no crânio da criança, mata a criança que é filho dele. Houve o crime? Sem dúvida nenhuma, mataram alguém. Foi por dolo ou por culpa? Culpa, claramente, né? Ele não teve a perícia necessária e a faca escorregou, ok, o filho veio a óbito. Nessa conduta, e eu estou usando essa ilustração, mas no caso da mulher, que eles têm uma relação conjugal, eles têm uma relação de convivência amorosa. E vamos dizer que ali, naquela prática diária, do dia a dia, né, do embate, na hora do embate, elas, para se defender, né, ela usa de algum instrumento, na hora, ó a diferença, ele não está dormindo, ele está agredindo ela, na hora da agressão, ela vai se defender, ela pega um instrumento e ele acaba morrendo. Ela está com ele apanhando já comprovadamente há mais de 10 anos. Então, obviamente, essa mulher, ela não quer se separar dele. Ela tem uma relação afetiva que a mantém ligada a ele. E a agressão nunca foi suficiente para fazer ela sair dessa relação afetiva. Então, ela quer manter a relação afetiva, independente da continuidade ou não das agressões, ok? Mas o marido vai a óbito na defesa, na tentativa de se defender, ela tira a vida do marido. O que o direito vai dizer? E aqui é muito importante essa discussão, porque lembra sempre disso. O que está como elemento principal aqui, né? Bom, se espera que a pessoa se defenda de uma agressão. A agressão causou a morte do agressor. A defesa causou a morte do agressor. Mas o efeito causado, o resultado da ação dela em se defender, provocou um resultado que não era o resultado que ela desejava. E o resultado é mais danoso, causa mais sofrimento a ela do que propriamente a prisão. É o mesmo exemplo do pai que a faca mata o filho sem querer. Punir este pai ou punir esta mulher com a prisão, ou com qualquer sanção penal que seja, vai ser menos danoso para ele, vai infligir para ele menos sofrimento do que o resultado da ação dele. Bom, eu perdi o meu filho. Eu matei o meu filho, eu não queria, mas ele morreu.
Qual é o sentido de eu aplicar a pena de prisão de 300 anos se ele não tem mais o filho? Para ele, essa prisão não faz diferença nenhuma. Então, quando eu falo da teoria finalista, é exatamente isso. Olha, eu tenho que avaliar, dentro da culpabilidade, qual era a intenção do agente. Então, se eu sou o pai, se eu sou o genitor, e eu não queria causar aquele resultado, mas tomado de um momento de emoção, por causa das circunstâncias, vocês viram o que fala lá o artigo 59, o juiz ele vai levar em consideração as circunstâncias, os resultados da ação, o histórico, o que estava acontecendo anteriormente, o ambiente, né? O que aquela pessoa sabe, o que ela não sabe, o grau de instrução, o tipo de ambientes que ela frequenta. Por quê? Porque tudo isso é que vai configurar, é que vai materializar, é que vai dar materialidade para a análise da culpabilidade, ok? E é uma coisa que não foi falada e que é importante, né? Só existe crime, eu falei, é um fato típico, antijurídico e culpável, não é isso? Agora, existe crime sem autor? Se você tem uma conduta, matar alguém e não tem o corpo de um morto, existe um crime de homicídio? Absolutamente não tem condições de falar nisso, né? Então, dentro desses elementos que a gente fala aqui da teoria do crime, é sempre importante vocês ficarem na cabeça isso, tá? Muitas vezes, quando você decora, do jeito que eu falei aqui, ó, o que é um crime? Típico, antijurídico, culpável. Se você entende cada palavra dessa, quais os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Se você vai internalizando isso, todas as vezes que você resolver questões, todas as vezes que você for estudar, você vai repetindo isso, você vai criar uma facilidade muito maior na hora que você analisar uma situação concreta, que as provas vão trazer casos concretos, vão trazer fatos, você vai conseguir aplicar isso aqui, você vai conseguir entender melhor isso aqui. É por isso que, na hora da aula, é importante sair essas histórias para você associar o conceito, ok? E aí, ó, para a gente terminar esse assunto, que é a introdução, e é, assim, muito, muito, muito cobrado, né? Você tem que saber diferenciar excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. O ato é ilícito, mas ele eu excluo a ilicitude, ou seja, ele é discriminante, ele descriminaliza a conduta se a conduta for praticada fala em voz alta, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Exercício regular de direito. Então, esses 4 itens aqui, eles excluem a possibilidade de existir o crime. Deixa de ser crime, porque excluiu a ilicitude. Se excluiu a ilicitude, deixou de ser antijurídico. Então, não é mais crime. Agora, quando eu falo de excludente de culpabilidade, existe o crime, mas não existe culpabilidade. Quando que exclui a culpabilidade? Coação moral irresistível, quando o autor é coagido a praticar o crime por coação física ou moral. Ó, coloca a arma na cabeça, se você não fizer, eu vou te matar. Ou uma coação moral. Essa coisa da coação moral irresistível também é bem interessante vocês cuidarem para não confundir lá com a excludente de ilicitude. Diga. Quando a gente está falando desses excludentes de culpabilidade, quer dizer que esses itens não tornam a pessoa sempre culpada. É isso? Não. Exclui a possibilidade da culpabilidade. Então, exclui A culpabilidade. exclui a opção dela dizer que foi sem intenção. É isso? Não. Tira a possibilidade de punição. É isso. A culpabilidade, ela sempre está relacionada ao grau. Eles ficam doidos, né? Quem está filmando. A culpabilidade está sempre relacionada muito mais à gradação do que vai ser aplicado como punição do que propriamente com a questão do crime em si, tá? Então, assim, a pergunta dela é boa porque quando eu estou falando de coação moral irresistível e eu tenho lá exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, eu posso me confundir, né? O policial militar
que tira a vida de alguém para defender a vida de alguém, ele agiu tanto em legítima defesa quanto no estrito cumprimento do dever legal. Agora, quando eu estou debaixo de uma ordem, por exemplo, quando eu falo coação moral irresistível, eu posso dizer assim, não, mas eu pratiquei essa conduta porque o meu superior mandou. Se eu não cumprisse, eu poderia ter problemas na minha carreira, né? Aí eu não excluo o crime, mas eu excluo a culpabilidade, porque o responsável é a história do... E aqui entra muito... ele já até fala aqui, obediência hierárquica, né? Quando o autor pratica o delito por ordem de um superior hierárquico aplicado apenas a funcionários públicos. Eu ia usar esse exemplo exatamente. A facção aí, o PCC, o Comando Vermelho, todo mundo sabe, né? É conhecido, é público, que lá eles têm uma hierarquia muito forte. E eles têm um código de conduta, eles têm um código de ética. Então, se você descumpre a ordem, você vai cair na peia mesmo ou vai morrer, né? Só que se aplica, eu chegar lá no juiz e dizer assim, não, eu pratiquei o roubo, eu pratiquei o furto, eu pratiquei o tráfico de drogas, eu pratiquei o homicídio, porque eu estava obedecendo a ordem do meu chefe lá da boca de fumo. Vai se aplicar a essa conduta como excludente de culpabilidade? Claro que não. Por quê? Porque só se aplica a funcionários públicos. Cuidado com isso aí, né? Eu não posso alegar que eu estou praticando um crime, que eu estou cometendo uma conduta delituosa, cumprindo ordem da minha mulher. Não, eu matei porque a minha mulher disse que não ia dormir de calça jeans hoje. Aí eu fui obrigado, né? Para ela poder tirar a calça jeans. Exatamente. Tá? Tranquilo aqui? Deu uma clareada boa? Ok? Então vamos lá, vamos resolver. Vamos ver se tem questão aqui. Um homem que adquiriu legalmente uma pistola e que tem porte de arma deferido pela Polícia Federal pretendia matar uma pessoa. Aguardava seu alvo em local que julgou propício para os disparos, quando decidiu escolher outra oportunidade em razão da grande quantidade de pessoas que ali circulavam na ocasião. Esta conduta configura A. Arrependimento posterior. B. Crime tentado. C. Desistência voluntária. D. Arrependimento eficaz. E. Ato preparatório impunível. Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Quem acha que é a letra B? Crime tentado. Quem acha que é a letra C? Desistência voluntária. Quem acha que é a letra D? Arrependimento eficaz. Quem acha que é a letra E? Ato preparatório impunível. Bem dividido aí, né? O que é a pegadinha aqui? É porque ele fala que o cara tem o porte de arma deferido, ou seja, ele tem a outorga, né? Ele tem a autorização para portar arma. Ele tem possibilidade de andar armado, né? A pegadinha está aí. Mas, passa para mim, por favor. A questão correta é ato preparatório impunível. Por quê? Porque a nossa teoria ela é finalística. Eu posso punir intenções? Eu posso punir a pessoa pelas intenções que ela postula na cabeça dela? Não. Por quê? Porque o que se pune é a ação, é a atitude, é o fato. Então, se eu não pratiquei a ação, não existe possibilidade de falar em crime. Então, o arrependimento posterior está previsto no artigo 16 do Código Penal. A situação descrita no enunciado descreve fase preparatória de crime, fase intercriminis, que é impunível, nos termos do inciso 2º do artigo 14 do Código Penal, do qual infere-se que, para que haja punição, deve o agente ingressar na fase executória. Eu não posso punir uma pessoa porque ela está se preparando com a intenção, eu estou fazendo um treinamento de tiro porque um dia eu quero matar alguém, mas eu estou só fazendo treinamento de tiro, eu paguei a inscrição, eu estou pagando a mensalidade, eu tenho a autorização da Polícia Federal e etc, etc. Eu não posso punir essa pessoa porque a elucubração dela, né, ela está se preparando lá na cabeça dela para praticar uma conduta criminosa. Isso, porque não sei mesmo, né? Eu vou nessa aí, que eu não sei mesmo o que está escrito, né? Já que é para chutar, eu vou chutar nas palavras que eu não conheço, né? Primeira coisa. Houve excesso na legítima defesa. Existe isso? Não?
eu estou sendo agredido com palavras. A pessoa está me xingando, vagabundo, sem vergonha, parará. Eu pego um pau e meto a palavra na cabeça dele para me defender da injusta agressão. É proporcional essa legítima defesa? Não, é claro que existe excesso de legítima defesa, tá? Existe sim, só que não é o caso aqui, né? Por quê? Porque a conduta dele, né, não foi em legítima defesa. O cara que estava perambulando no lote não estava apresentando nenhum tipo de risco. A questão diz que ele mora sozinho num bairro violento, mas na situação tem uma pessoa andando no escuro dentro do lote. Até aí ele não está sofrendo um perigo, ele não está correndo um risco. Qual é a defesa? Ele está se defendendo de quê? Ninguém agrediu ele? Ainda mais para a ação de atirar, né? Usar uma arma de fogo. E veja, uma coisa que chama atenção aqui, que pode cair a pegadinha, na perna, né? Ele atirou, ele desferiu um disparo na perna da vítima. Bom, estava escuro, mas ele conseguiu fazer uma mira e acertar na perna da vítima, né? Percebe? O Adonis tem 71 anos de idade, é velhinho bruto, né? No meio do escuro, com medo da situação, ele ainda consegue acertar um tiro na perna da vítima. Cabra bom esse Adonis, viu? Oi? Não é? Por que ele fala, por que a banca fala assim, atirou na perna da vítima? É para falar da extrema habilidade da visão do Adonis, que ele estava usando óculos de visão noturna, alguma coisa assim? Não. É para dizer, ele não tinha a intenção de matar. A gente está falando de culpabilidade, a gente está falando da teoria do crime, e é importantíssimo entender a intenção. Então, quando a banca coloca isso daqui, ó, não é à toa. Ela está querendo dizer, olha, o agente praticou a conduta com uma intenção. A intenção clara do agente não era tirar a vida do outro. Ele queria, de alguma maneira, preservar ali, né, o seu patrimônio, preservar a sua integridade física. Ele queria se defender, ok. Mas não cabe o Instituto da Legítima Defesa, porque até então, né, ele não estava correndo nenhuma ameaça, ele não estava sofrendo nenhuma ameaça. Então a gente já descaracterizou a letra A e a letra B, porque não cabe legítima defesa, não de acordo com o que foi colocado aqui. O potencial conhecimento da ilicitude do fato. Né? Ele está dizendo aqui, ó, eu afasto a culpabilidade porque ele tem potencial conhecimento da ilicitude do fato. O que ele está dizendo? Por que eu descarto a letra C? Por que não é a letra C? Todo mundo sabe que ele pode matar alguém disparando uma arma de fogo. Então, ele tem potencial conhecimento de que a atitude dele, a ação dele, né, pode provocar um efeito ilegal, um efeito criminal. Ora, ele não sabe nem direito o que está acontecendo, como é que ele vai disparar uma arma de fogo contra alguma pessoa. Ok? Então, muito claro aqui, né? Existe potencial conhecimento da ilicitude do fato. Ele poderia adotar uma conduta diversa, ele poderia escolher outra linha de ação, ele poderia fazer outra coisa que não atirar na perna do Heitor? Poderia. Então, é inexigível a conduta diversa? Não. Então, sobrou para nós o quê? A letra E. A resposta correta aqui, letra E. Adonis está isento de pena. Ele praticou a conduta delituosa? Praticou. Lesão corporal. O Heitor, por que ele fala que o Heitor foi hospitalizado? Para comprovar que houve a lesão, houve o crime, houve a conduta típica, houve o fato típico, houve o crime. Tem materialidade. Eu tenho a vítima, eu tenho o autor. Todos os elementos do crime estão presentes. Porém, eu não vou aplicar a punição, eu não vou aplicar a pena. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho uma discriminante. O que é uma discriminante? Uma excludente de ilicitude. Eu não tenho a ilicitude, ok? Correto? Não, eu acabei de falar, se tem crime, não é excludente de ilicitude. Ou é?
Quais são as excludentes de licitude? Vamos lá. Meu Deus. Agorinha. Excludente de licitude. Legítima defesa. Estrito cumprimento do dever legal. Estado de necessidade e exercício regular de direito. Aqui neste caso, ele estava no exercício regular de um direito? Não? O que é exercício regular de um direito? Você é o dono de uma propriedade. Você está dentro da sua casa. Alguma coisa invade a sua casa. Você tem o direito regular de proteger o seu patrimônio, de tomar medidas para defender o seu patrimônio e preservar a sua integridade? Ok? Eu poderia enquadrar isso aqui como um exercício regular de um direito? Poderia, tá? Toda vez que você se deparar com uma situação em que a pessoa está sendo ferida na possibilidade de exercer um direito, ela pode enquadrar aqui no exercício regular de um direito. Vou pegar um outro exemplo. Você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de andar, de fazer o que você quiser. A pessoa está impedindo que você saia de casa, ela tranca a porta, ela te mantém lá presa dentro de casa, ela diz que você não pode sair, ela ameaça que se você sair, você vai sofrer algum tipo de punição, algum dano e tal. Se você toma medidas, se você empreende ações no sentido de sair daquela clausura, de sair daquela situação, você está no exercício regular de um direito, o seu direito de liberdade. Entenderam isso? O que é o exercício regular de direito? Ok. Porque a gente sempre, é fácil de entender, legítima defesa, pronto, estou me defendendo de uma agressão, o estrito cumprimento do dever legal, sempre vai ser um agente público que tem o dever, né, de atuar na situação, e o estado de necessidade, normalmente o estado de necessidade está associado a questões de emergência e até mesmo de, como é que eu vou, fugiu a palavra, quando chove, desmorona, catástrofes físicas, né, naturais e tal. Então, o estado de necessidade, ele está quase sempre associado a esse tipo de situação, que você precisa agir ali, né, numa emergência para ou salvar a vida de alguém, ou para salvar a própria vida, ou para provocar um resultado positivo. Tá? Exatamente. Os dois estão morrendo afogados e você está brigando pelo colete. Ora, estado de necessidade. Se eu não pegar o colete, eu vou morrer. Você não está querendo matar ninguém. Você não está querendo provocar o resultado morte naquele que vai ficar sem o colete. Não. Você está querendo salvar a sua vida. Ok? Sempre no estado de guerra, eu vou ter algumas regrinhas particulares, mas, obviamente, né, em linhas gerais, se eu estou num conflito armado, né, e eu sei que tem alguém do outro lado atirando para tirar a minha própria vida e eu tiro a vida dele, eu estou completamente amparado pelo direito. Né? Não tem como falar em crime no estado de guerra. Agora, existe possibilidade de, mesmo estando no estado de guerra, a conduta ser criminosa? Claro que existe. Né? Imagine situações, vou pegar o exemplo do meu ambiente natural. Né? Meu ambiente natural olha, você liga no 190 para limpar a sujeira, deu tudo errado. Aí você chama a gente. Normalmente, as situações em que nós somos acionados, que a Polícia Militar atende, elas são situações cruciais, elas são momentos ali tensos, né? Onde estão ânimos alterados, situações conflituosas. Então imagine, dentro de uma ação que alguém chamou e falou assim, ei, tem 4 homens armados aqui que já deram um tiro, estão tentando matar alguém. Chega a polícia lá. É razoável que a polícia já chegue, né, com um pouco mais de energia e usando uma força maior para fazer cessar aquela agressão e desarmar aqueles perpetradores do ilícito? Claro, é o que se espera. Agora, imagine essa situação, eles ficam homiziados dentro de um lote, né, a polícia consegue cercá-los, eles estão lá, um deles, ou eles todos falam,
não vamos fazer nada. Joga a arma no chão, levanta a mão, estou me entregando, quero me entregar. Aí a polícia atira nele. Houve o excesso, percebeu? Existe possibilidade da prática do crime nessa situação? Claro, né? Se ele excedeu ali, é crime normalmente como qualquer outro. Não tem como falar da excludente de ilicitude. Por quê? Lembra do exemplo do Adonis aqui, ó. Ele foi lá, muita gente aqui achou que era legítima defesa. Só que qual era o risco que o Heitor estava oferecendo contra o Adonis? Aqui, pelo texto da questão, eu não tenho como alegar legítima defesa. Por quê? Porque não tinha nenhum tipo de agressão, não tinha nenhum tipo de risco sendo oferecido ali. Um homem desconhecido, mas aí é que está. Ingressou em CT. Ah, tá verdade, eu não tinha visto essa parte aqui, ó. Nesse caso aqui, caberia talvez a legítima defesa, porque o homem estava portando arma de fogo na cintura. Mesmo assim, veja bem, caminhava desorientado, temendo sua integridade física, desferiu um disparo de arma de fogo na perna da vítima. Quando se aproximou, caído no chão. Eu não tinha me atentado para esse elemento aqui da arma de fogo na cintura. Mas a arma de fogo na cintura, né? Por que não vai enquadrar a legítima defesa? Porque está na cintura. A coisa da perna, além de dizer que ele não quer matar o Heitor, também quer dizer que ele tinha plenas condições de entender se o Heitor estava com a arma na mão ou não. Ok? Então, se ele percebeu que o Heitor estava com a arma na cintura, ele tinha condições de averiguar a situação. Ou seja, não enquadra em legítima defesa. A gente sempre vai querer forçar para caber na legítima defesa, né? Por quê? Porque eu marquei essa questão, eu quero que seja essa. Mas não aplica. Ok? É para vocês sentirem aqui como que é a vida do policial. Né? Dá para sentir como é que é a vida do policial. Ah, tem um cidadão armado, tá, não sei o quê. Aí eu vou chegar atirando. Uma arma está na cintura, ué. Qual é o risco desse cara... a clássica. O cara está preso e ele cava lá o buraco lá na parede e consegue fugir do presídio. Antigamente, hoje não. Os presídios hoje são terceirizados lá, tem uma empresa que cuida. Mas antigamente a gente fazia a guarda externa nos estabelecimentos penais. Aí tinha um policial militar escalado de serviço, né, com uma arma de precisão. A arma de precisão que ele usava lá naquele lugar lá, ela te dá a certeza do alvo a 600 metros de distância. É um fuzil que você consegue acertar uma mosca a 600 metros de distância. Altíssima precisão, com o impacto da munição, que era capaz de furar 9 pessoas enfileiradas com uma distância de 1,5 metro entre elas. Imagina isso, você colocou o policial em cima do muro, deu uma arma altamente poderosa para ele guardar o estabelecimento prisional na área externa. Bom, o preso fura a parede e sai do estabelecimento prisional. Ok? O que esse policial militar está lá para fazer? Não é para impedir a fuga? Obviamente, né? O que todo mundo vai dizer, atira ou não atira? Atira. Não, atira na perna, né? Atira na perna que não mata. Inúmeras jurisprudências, inúmeros julgados, dizendo o seguinte: o cara está fugindo da cadeia. Ele está no exercício regular de um direito? Ele tem o direito de ser livre. É natural que o ser humano lute pela sua liberdade e use de todos os meios para conseguir. Então, o que se espera de um preso que está na cadeia? Que ele tente fugir. Esta é a conduta natural que se espera dessa pessoa. Quando ele foge, normalmente, dentro do presídio, o que ele tem? O que ele vai portar nessa fuga? Um short. Ele sai sem camisa. Normalmente, ele vai sair correndo, seminu, no meio do mato, porque os presídios normalmente ficam em lugares ermos. Qual a justificativa, né, de eu usar uma arma com alto potencial ofensivo para tirar a vida daquele preso, se ali, naquele momento, ele não está oferecendo risco nenhum para ninguém? Então, não justifica. Ok? É execução. Você está matando a pessoa sem ela ter uma mínima chance de defesa. Uai, mas ele é um criminoso, ele está pagando pena, não sei o quê. Ok, eu sou o Estado, eu estou lá em cima,
e eu tenho todos os meios na minha mão, eu tenho tudo ao meu alcance para fazer o quê? Fazer um cerco. Se ele está preso cumprindo pena, eu sei o endereço dele, eu sei quem são os parentes dele, eu faço alguma coisa para ir buscar ele lá depois. Normalmente o cara vai fugir e vai fazer o quê? Vai procurar a mulher, o filho, o pai. Não é isso? Não justifica a ação. A ação do polícia em cima do muro, que atira nesse cara, ok, entendi o que a senhora falou. É razoável o pensamento? É. Porém, o fato dele ser serial killer não quer dizer que naquela situação ele vai matar ninguém. Ele está fugindo da cadeia. Ele tem potencial de cometer um crime se ele conseguir chegar em algum lugar, se ele conseguir ter acesso a uma arma, etc. Ok, mas não justifica tirar a vida dele lá daquela maneira, tá? Quando há uma perturbação exagerada da ordem, o caso do Lázaro é emblemático, por quê? Porque é até inexplicável como é que uma pessoa sozinha consegue causar tanto prejuízo dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, né? Ele conseguiu perpetrar uma ilicitude durante muito tempo, fazendo muitas vítimas. Então, é razoável que para fazer cessar aquela agressão, né, tenha tido o desfecho que teve. Alguém poderia alegar assim, não, mas o Lázaro não tinha como mais, não tinha chance. Ele não tinha jeito. Aquele aparato todo que tinha lá, aquela quantidade de policiais, aquele equipamento todo, ele não tinha chance. Ok, mas foi ele que produziu aquela situação, não é? Ele poderia ter interrompido a ação e se entregado desde o primeiro momento, mas ele continuou. Então, assim, dentro do direito penal, é sempre polêmico quando a gente traz o caso concreto, mas o que a gente tem que... E isso é interessante porque a gente também sempre critica o julgador. A gente vive falando mal do judiciário, dizendo assim, porque a polícia prende e o juiz solta. Toda hora a gente ouve falar isso, né? Só que não é isto. O direito, se nós estamos num Estado democrático de direito, o que tem que prevalecer é o seu direito. E hoje, talvez, a gente não goste do fato de eu saber que eu, quando estou de serviço, eu prendo 10, 15, 20, 30 vezes a mesma pessoa. Isso incomoda. Né? Mas eu estou prendendo todo dia o mesmo malinho ali, tem aquele adolescente de 16 anos, um dia ele roubou um celular, outro dia ele rouba não sei o quê, e ele continua, prendo ele, amanhã ele está solto. Prendo ele, amanhã ele está solto. Nós vivemos uma realidade assim, ok, mas todo mundo, se vê no lugar dele, vai querer essa situação. Então, é muito importante que a gente entenda que quando eu estou falando da esfera penal, quando eu estou falando de crime, eu preciso olhar para a pessoa em primeiro lugar e para o risco social que aquela pessoa oferece. Este adolescente de 16 anos que comete reiterados furtos ou roubos, ele incomoda, mas não é razoável que agora eu pense como Estado, como corpo jurídico, como casa de leis, como julgadores, e acabar com a vida dele. Não, vamos eliminar esse problema. Por quê? Porque nós vamos cair naquele perigo. Lembra do nazismo, que eu dei o exemplo aqui? Você vai cair nesse raciocínio de querer eliminar o problema. Não, vamos zerar, vamos purificar a sociedade. Não vai existir purificação da sociedade dessa maneira. Porque violência só gera mais violência. Se você pega um adolescente de 15 anos para consertar ele, dar uma peia, o que vai acontecer com ele? Cada vez mais ele vai aprender que o jeito de resolver os problemas é dando uma peia. Se você sempre resolve o problema na peia, você está ensinando para todo mundo que o problema só se resolve na peia. Por que a gente está hoje, o Tocantins é recordista em feminicídio? Por quê? Pergunta boa, hein? O que é o feminicídio? O que é o crime de feminicídio? A vítima está sendo vítima pela condição de ser mulher. Ok? Eu matei a mulher só pelo fato dela ser mulher. A razão íntima de praticar a conduta é eliminar a vida da
aquela mulher. Eu quero matá-la porque ela é mulher. Isso é o conceito básico, né, bem direto de feminicídio. Me explica isso. Como é que pode nós estarmos dentro de um estado que é o estado de mais recente criação, né, isso, Tocantins é um estado novo, uma população jovem, e nós sermos com muita estrutura, nós temos um aparato público que opera e que funciona, né? Claro, eu posso ter limitações, eu posso falar que alguma coisa pode melhorar e tal, mas a gente está num estado onde as coisas funcionam bem. Eu tenho escolas, eu tenho hospitais, eu tenho creches, eu tenho todo o aparato público à disposição. Por que a gente está como recordista de feminicídio? Ó, a gente não está desviando do assunto não, é direito penal. Mas só para você entender, a gente tem... Por que é uma das raízes da questão do feminicídio e do homicídio, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com as mentes assim, extraordinárias que elaboraram políticas públicas para a redução de homicídios, e a gente teve lugares no Brasil que a gente conseguiu reduzir 70% do crime de homicídio. Qual é a raiz dessa questão? Quer ver? Quem assistiu o jornal hoje? Quem assistiu o Jornal do Almoço, Jornal da Manhã? Quem assistiu algum noticiário hoje? O que mais tem nos nossos noticiários? Violência, morte, sangue. A gente gosta. Se tiver um acidente, aglomera a gente lá. A gente gosta de violência. A gente alimenta a violência. E isso está na nossa raiz cultural. Lá na nossa casa, a gente ensina para as nossas crianças a se comunicarem de forma violenta. A gente se comunica e ensina para elas que a violência pode resolver problemas. E aí elas levam isso para a vida delas. Não tem como mudar uma questão dessas se não for a partir do momento da criança. Hoje, como sociedade, nós cultuamos a violência, nós gostamos da violência. E aí nós chegamos num patamar desse, de estar numa estatística terrível dessa, de ser o estado, né, onde tem um crescimento vertiginoso de feminicídio. Aí, o que foi falado aqui, o poder público, ele tem como resolver esse problema sozinho? Quando a gente trabalhou com homicídio, qual foi a primeira conclusão que nós tivemos? A polícia não resolve. Para diminuir o homicídio, eu preciso de uma ação que integre as forças da sociedade. Eu preciso mobilizar os atores sociais para todo mundo entender o seu papel nesse contexto. A gente conseguiu aqui em Palmas, a gente estava com uma onda de homicídios, ok? Teve muitas mortes aqui, começo do ano foi complicado, e nós conseguimos reduzir. Por quê? Foi só a polícia que resolveu o problema dos homicídios em Palmas? É claro que não. Houve uma mobilização da sociedade no sentido de resolver o problema. Eu tinha todos os atores sociais participando do processo. Por quê? Ora, é muito simples. Homicídio é alguém matando alguém. Para a polícia prender o homicida e elucidar o crime de homicídio, ela precisa de informação. Quem é que tem essa informação? As pessoas. Então, como é que um delegado vai elucidar um crime de homicídio se as pessoas que têm conhecimento sobre os elementos que levaram aquele crime a acontecer estão caladas e não participam do processo? Eu tenho ali a certeza de uma morte, mas eu não tenho a arma, eu não tenho testemunha, eu não tenho nada. Como é que você vai conseguir resolver esse problema? Eu tenho que fazer que as pessoas entendam que elas têm que participar do processo. Entendeu? Então, assim, a gente sempre espera muito do poder público, quando, na realidade, a grande virada, a grande chance de virada, o grande poder de virada de qualquer contexto social está sempre na nossa mão. É por isso que a gente tem sociedades tão evoluídas no mundo que não tem problemas, por exemplo, tem países que não tem, você não vê registro de crime. Por que você não vê registro de crime naquela sociedade? Porque as pessoas entenderam que o papel social delas não é esperar o Estado resolver os problemas, mas elas fazem parte da solução dos problemas. Então, quando você constrói uma praça, as pessoas usam a praça como uma praça, e não como outra coisa, como a gente usa aqui. Maravilha pergunta. El Salvador, Colômbia. Colômbia era berço dos narcotraficantes, era violência extrema nas ruas da cidade, tal e tal. O que é feito?
mobilização dos atores sociais. Se você for pesquisar lá em El Salvador, você vai perceber que as pessoas da comunidade, as pessoas que não tinham cargo público, que não tinham interesse em ser eleitas, que não tinham participação nas instituições públicas, elas começaram a olhar para o vizinho, conversar com o vizinho e resolver os problemas lá dentro da rua. Eu começo a resolver o feminicídio. Como é que eu começo a resolver o feminicídio? Conversando com a minha mulher, conversando com o meu filho, conversando com o meu vizinho. Eu começo a resolver esse problema a partir do momento em que a pessoa que está sendo vitimada, ela sabe que o vizinho dela vai fazer alguma coisa para ajudar. Aí você cria o que a gente chama de uma rede protetora. A rede protetora não são os assistentes sociais, os médicos, os policiais. A rede protetora que existe melhor, que funciona melhor, e está comprovado em todos os lugares. Aonde você vê mudança drástica em estatística criminal, houve mudança drástica de cultura, de comportamento. Não, nós não vamos mais passar nos noticiários. Eu sempre falo isso. Não é esconder a verdade das pessoas. Você tem um fato e você pode mostrar aquele fato de determinada forma. Quer ver? Faz esse exercício. Vai nos seus noticiários, abre as guias, e você olha como que um veículo trata uma informação, como que outro veículo trata a mesma informação, e vai fazendo essa comparação. Você vai ver que o fato é o mesmo. Vamos dizer, o professor tropeçou e caiu de testa aqui no chão na hora da aula. Se você for assistir no G1 a notícia, você vai entender de um jeito esse fato. Se você assistir numa outra linha editorial, diferente do G1, você vai ver outro, parece que nem é a mesma coisa. A forma de narrar o fato muda completamente a forma como você pensa sobre ele. E a gente está sempre levado a pensar de uma forma violenta. Nós somos uma sociedade violenta. Por quê? Porque filme. Gente, eu cresci assistindo filme que é a melhor parte do filme é quando o cara mata todo mundo. Você está o tempo todo esperando ou a cena de sexo explícito, ou a cena da morte, do sangue caindo, do pau que aquela série Spartacus, né? É uma das... Como é que você consegue ficar assistindo aquilo, gente? É toda hora cortando a cabeça de alguém, sangue correndo. Aí, no caso, a arma dele seria os cachorros, né? Ele estaria... Eu poderia classificar como legítima defesa, talvez. Poderia. Mas aí ele ia atirar nos cachorros ou no dono do cachorro? Ah, o dono da casa solta os cachorros. Aí é aquela história. Você está protegendo o seu ambiente, o que você tem ali são os cachorros. Não é você que está praticando a ação. Agora, pode ser responsabilizado? Pode. Tá? Da mesma forma. Inclusive, sobre cachorro, importante. Quando você tem cachorro grande, tem lei federal que obriga você a estar em locais públicos com focinheira. Ninguém usa. O cara fala assim, não, está na coleira. Deixa eu falar uma coisa aqui. Esse gigantão aqui, ó, ele não segura um pitbull enlouquecido, não. Ele arrasta um ser humano. Ele arrasta. Se ele estiver doido, não tem quem segura ele na coleira. Por isso é a focinheira. O jeito de segurar esse cachorro é focinheira. Ele sai, ele solta. Ou ele arrasta mesmo. Né? 1 tonelada. É 1 tonelada de pressão. Crime. O dono é um criminoso. Homicídio culposo. É crime, tá? Lesão corporal, no caso, né? Não morreu. Tem que estar de focinheira. Eu vivi a situação esses dias lá na minha rua. Minha cachorra foi rasgada pelos cachorros do cara. E ele deve ter uns 70 anos de idade. 2 pitbull. Não consegue segurar. Aí eu falei, ó, a partir de hoje, chamei ele lá, R$3.500 eu gastei com a minha cachorra. Para salvar a vida dela. Graças a Deus, salvei. Mas ela ficou no meio e eles na porta da minha casa. Né? Ela saiu aqui no portão e eles vieram. Aí eu falei para ele, ó, a partir de hoje, se eu ver os seus cachorros andando na rua, eu vou matar eles. Ou você coloca uma focinheira neles, ou eu vou matar eles. Aí nunca mais eu vi os cachorros andando na rua, né?
Nem podia. Para de gravar, né? Não grava isso. Oi? Não cobrei, né? Falei para ele, ó, eu não quero nada seu não, mas o certo seria ele ressarcir o prejuízo. Ó, aqui para essa questão, né? Artigo 20 do Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativos. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Está aí a explicação aí do Heitor e do Adonis. Obrigado. Amanhã a gente continua. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.